Paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui quem fala é o irmão Luan. Hoje nós viemos, por meio deste vídeo, trazendo a palavra do Senhor Jesus, que é a revelação, é a maior revelação que existe. E nós venhamos aqui trazer a palavra de Jesus, meus irmãos, porque nós vivemos em tempos de guerra, em tempos em que muitos têm deixado de pregar a palavra verdadeira, a fim de pregar um evangelho mais fácil para agradar o homem. Então nós viemos aqui, irmão, por meio deste vídeo, para trazer o Evangelho de Jesus Cristo, que se encontra, meus amados irmãos, em 1 João 4, versículo 4, capítulo 4, versículo 4, que diz assim a palavra de Deus: Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos, e aquele que não é de Deus, não os ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Meus amados irmãos, essa é a palavra, a revelação do Espírito Santo de Deus, e na qual muitos, como eu já falei do princípio, têm deixado de pregar essa verdadeira palavra. Muitas pessoas pensam que é um simples versículo, na qual não há um efeito, mas de toda a minha caminhada, e desde o começo de Gênesis até Apocalipse, eu nunca vi um versículo sequer cair por terra. Nunca vi um versículo sequer não se cumprir na palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que ainda que passe os céus e a terra, a minha palavra não há de passar. Essa palavra é uma palavra verdadeira. É a palavra onde a Bíblia diz que ela penetra no mais interior do coração do homem. Ela penetrando ali, aleluia, agora Jesus, ela fazendo ali a palavra sendo semeada no coração do homem. Ela faz uma divisão, ela começa ali a ser semeada no coração do homem, na qual vai trazendo de dentro para fora o sentimento, demonstrando o que a pessoa está passando. E aí a palavra de Deus, ela vem como exortação para exortar o homem, quando o homem está no caminho errado, para se pôr na posição de Deus. Então, filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. A Bíblia está falando sobre filhinhos. A Bíblia está falando sobre os filhos de Deus, o alerta de Deus para os seus filhos. Deus está dizendo: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido. Nós que somos de Deus, co-herdeiros com Jesus Cristo, nós já temos vencido o maligno, porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque o maior sacrifício quem fez não foi nós, foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque se não fosse em Deus enviar o seu Filho naquela cruz, os homens estavam perdidos. Os homens estavam perdidos na escuridão das trevas. Mas Deus achou. Eis que brilhou uma grande luz nesse mundo, mas o mundo não o conheceu. Esse mundo, irmãos, não tem nada para oferecer para o homem. Esse mundo aqui é ilusão, a qual o homem acha que ele tem prazer. Esse mundo aqui é cheio de prazer. Ele dá aquilo que o homem quer, mas é no momento. Mas e depois? A Bíblia está dizendo: e louco, e quando te pedir a tua alma, para onde vais? Para onde vai a tua alma? Essa exortação dizendo para onde o que vai acontecer com o teu futuro. Porque os homens estão pensando somente no agora. Eles estão pensando somente no prazer da vida agora. Mas eles não pensam daqui mais para frente, daqui 1 ano, 2 anos para frente. Embora a Bíblia dizendo que o amanhã só pertence a Deus, mas nós que estamos com Cristo Jesus sabemos que se nesse momento Jesus vier no céu com seus santos anjos, nós temos que ter certeza para onde nós vamos, porque senão, embora a nossa fé é em vão. Onde é que está a nossa fé? Glórias a Deus, aleluia. E já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, quando Jesus estava na face dessa terra aqui, Jesus ele subiria para o Pai, mas deixaria o Consolador. Ele não deixaria nós órfãos, porque Jesus, ele é o amor, Ele não tinha como subir para o céu e deixar nós órfãos aqui nessa terra. Então ele nos enviaria o Consolador, e nos enviando o Consolador, a Bíblia diz que ele é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em Deus, da justiça porque ele ia para o Pai e não viríamos mais, mas ele um dia voltaria.
e do juízo, porque o príncipe desse século já está julgado. O príncipe desse século, Satanás, aquele que desde o princípio vem enganando as almas, aquele que desde o princípio enganou a terça parte lá no céu, ele é o enganador. Então muitos estão caindo nesse engano, dizendo que não tem nada a ver eu beber um pouquinho, que não tem nada a ver eu fumar um cigarrinho. Essas são as coisas do mundo. Há uma divisão. Aqueles que querem servir a Deus têm que estar afastados daquilo que é do mundo. A Bíblia diz que nós somos peregrinos aqui nessa face dessa terra, porque nós, embora estando aqui morando nessa terra, nós não somos daqui. A nossa cidade está lá em cima, a Nova Jerusalém. Mas muitos não têm visto com seus olhos espirituais, porque estão cegos espiritualmente, não têm conhecimento da palavra de Deus. E eles estão aí no mundo, eles estão pregando essa palavra aqui, ó, mas aquilo que o mundo oferece a eles estão acatando. Eles estão pregando esse evangelho aqui, ó, mas não estão vivendo. São sepulcros caiados, que neles não há vida. A esperança fugiu deles, o conhecimento escapou-se. A Bíblia diz que aquele que pede a Deus o conhecimento, Deus o dá, porque Deus é um Deus de amor. Ele dá aquele filho que pede. Ou porventura, o filho pedindo ao pai pão, o pai daria pedra. Ou o filho pedindo peixe, aí o pai daria uma serpente. Não. A Bíblia diz que Deus, ele dá, aquele que pede, encontra. Então, irmãos, essa é a palavra dizendo sobre o mundo. Aquele que vive com Cristo, ele tem o Espírito Santo de Deus. Ele é a luz desse mundo. Ele é o sal dessa terra. Não existe comunhão entre luz e treva. Aquele que diz que ama a Deus, mas não segue os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não há verdade. É seguir esses mandamentos, mas não é somente seguir aqui onde diz que nossos olhos é a candeia do corpo. Daí ele vai deixar de olhar para o que é pecado com seus próprios olhos, mas aí ele vai lá e peca na sua língua. A Bíblia está condenando a língua também. Não é somente o vestir, porque os fariseus eles andavam bonitinho por fora, mas por dentro eram rapina, eram carniça perante Deus. Aí, fariseus hipócritas, ai de vós, porque limpais o exterior do copo, mas o interior está cheio de rapina e contaminação. O que adianta o homem chegar lá na frente do altar, lá, começar a pregar, começar a louvar a Cristo Jesus, mas está pensando, está com o pensamento lá na casa, lá na fornicação, chegar em casa lá, e vai lá pegar o celular para ficar preso no celular lá, falando com contato daqui, contato de lá. Hoje existe nesse mundo aí a questão de você ficar com um aqui e ficar com outro lá. Aonde que a Bíblia diz isso, meus amados irmãos? Aonde que a Bíblia está dizendo isso? A Bíblia está condenando essas práticas. A Bíblia está condenando e os homens estão fazendo aquilo que a Bíblia está condenando. Mas os homens estão cegos espiritualmente. É essa a cegueira. Assim como existe a cegueira física, na qual o homem não vê, desde a nascença já nasce cego, assim existe a cegueira espiritual, na qual é aquele que vê, mas não quer enxergar. Ele está vendo o seu erro, mas ele acha que não tem nada a ver. Sabe, meu irmão, que o nada a ver é um demônio. Esse é um demônio que ele está refugiado, ele está escondido, é um parasita que está te enganando. Ele joga setas na cabeça, porque a Bíblia diz que certa vez Jesus saiu e ele disse uma parábola do semeador. Eis que um semeador saiu a semear, uma boa parte caiu à beira do caminho, e vêm as aves do céu e a comer. Essas aves do céu significando o maligno, na qual a semente é a palavra de Deus. A semente, quando é semeada no coração do homem, o homem aceita com alegria, mas vindo os prazeres do mundo, vindo o maligno, as rebata aquilo que foi semeado no coração do homem, e então é dispersado tudo. É daquelas pessoas que ouvem a palavra com alegria, mas chega o dia de amanhã, chega o dia depois de amanhã, eles não praticam essa palavra aqui. A Bíblia diz assim que bem-aventurado aquele que ouve esta palavra e as pratica, porque naquele dia será chamado bendito de meu Pai. Mas também a Bíblia está falando daqueles que serão chamados vinde a mim, vós, mas vocês também são malditos. A Bíblia fala sobre ovelhas e bodes, os malditos e os benditos. Há dois caminhos, o céu ou o inferno. Não tem como servir a dois senhores. Então, se tu diz que ama a Deus, meu irmão, se tu diz que ama a Deus, minha irmã, tu tem que servir a Deus de coração, e não por palavras, não por boca, somente por boca, dizer que ama a Deus, mas chega na hora de não praticar a palavra de Deus, não praticar esta palavra de justiça, não tem coragem nem de chegar no seu vizinho lá e começar a pregar, falar do amor de Cristo. Cadê o amor, meu irmão? Dizer que ama a Deus é fácil, mas quero ver praticar esta palavra aqui, ó. Dizer que é crente é fácil,
E a Bíblia diz que até os demônios são crentes. E eles estremecem porque eles já viram a Deus. Eles já viram a glória, o poder. Já viram o paraíso, já estiveram lá. Mas aí, a Bíblia diz que somente ouvir a palavra não basta. Tem que praticar essa palavra aqui. Muitos estão sendo enganadores, enganando a si mesmo. Estão enganando a si mesmo. Eles querem viver uma vida dupla, achando que Deus não conhece o interior do coração do homem. Mas a Bíblia diz que Deus conhece todas as coisas. E não há nada de oculto e escondido que não há de ser revelado no último dia. No último dia vai ser revelada as obras boas, as obras más. Aqueles que adoraram mais ao homem, a sua imagem, afastai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. Mas aqueles que amaram mais a Cristo, que amaram mais a Jesus, e estão dispostos para entregar sua vida por Ele, esses serão benditos do meu Pai. Porque a Bíblia diz que aquele que não renuncia a tudo quanto tem nesse mundo aqui não pode ser discípulo. Não pode ser discípulo. Ou seja, não pode seguir a Jesus. Não é digno dele. Porquanto não renunciou às coisas dessa terra. Mas aí, meu irmão, muitos dizem que não tem nada a ver essa passagem. Mas Jesus teve que renunciar ao céu. A Bíblia diz que eis que o verbo se fez carne. O verbo estava com Deus. O verbo era a palavra. Então a palavra surgiu. Jesus veio do mundo, do mundo celestial, da glória dele, veio para essa terra. E ele vindo para esse mundo aqui, ele veio para dar em prol de um propósito, dar vida por nós pecadores. Então ele renunciou, ele também teve renúncia. Então ele veio 100% homem, 100% Deus. Ele conheceu e levou sobre si as nossas fraquezas, os pecados. Mas agora é necessário que o homem também renuncie a si, renuncie a sua própria vida para seguir a Jesus. Senão naquele dia não terá parte no reino dos céus. Glórias a Deus, aleluia. E no versículo 6, para finalizar: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos, e aquele que não é de Deus não os ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Glórias a Deus, aleluia. Então a palavra está sendo direta, meus irmãos, dizendo que o espírito imundo, ele vem para matar, roubar e destruir. É ele que vai jogar na mente do homem, para ele não vir esta palavra aqui. É por isso que muitos estão estremecendo. Quando começa a tocar esta palavra aqui, começa a enxergar um crente vindo lá na rua, lá ele já começa a se estremecer, porque ele não quer ouvir a palavra de Deus. Mas não é o homem em si, é o inimigo que semeia no coração dele a palavra mal, porque ele não quer ouvir a palavra de Cristo Jesus. Porque esta palavra aqui, Satanás sabe, e ele estremece o homem ter o conhecimento dessa palavra aqui. Porque se o homem tem o conhecimento dessa palavra aqui, ele vai saber negar as armas que Satanás está oferecendo. Ele vai ter o conhecimento de saber que o propósito do homem está na face dessa terra, que é servir a Deus, é servir a Cristo Jesus. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vossa alma? O que adianta o homem ganhar, pagar de bom lá por fora, fora da igreja, mas aí perder a vossa alma? Não adianta, meu irmão, não adianta. Então é por isso que nós temos que viver uma vida inteiramente com Cristo Jesus, porque Jesus, quando entregou a sua vida naquela cruz, ele não te comprou por parcelas, ele pagou um preço de redenção, te comprou por inteiro, corpo, alma e espírito, e ele quer que você seja irrepreensível até a vinda de Cristo Jesus. Ele quer que você, meu irmão, seja irrepreensível, quer que aceite essas palavras e seja um praticador desse evangelho, um praticador dessa palavra aqui, ó, porque o que salva é esta palavra, é a obediência do homem seguindo essa palavra aqui, na qual muitos têm rejeitado para ficar no celular. Muitos têm rejeitado essa palavra aqui, ó, para ficar nas coisas que são dessa terra. E os que são desse mundo aqui não agradam a Deus. Há uma divisão. Os que dizem ser servo de Deus não podem estar envolvidos com as coisas dessa terra aqui. Tem que estar separado, uma separação. A Bíblia diz em Malaquias 3,18 que há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Quem são os filhos de Deus e quem não são. Porque senão Jesus não traria a parábola do joio e do trigo. Seria somente trigo, ou então seria somente o joio. Não teria o porquê o inimigo ir lá e semear a semente do mal. Não teria, meu irmão. Então a Bíblia também não diria sobre as duas portas, o caminho estreito e o caminho largo. Então, meu irmão, se Jesus está dizendo isso, é porque ele está trazendo um alerta. Vigiai, pois, e orai, pois não sabeis a que hora que há de vir o vosso Senhor. Mas bem-aventurado é aquele que quando o Senhor vier na sua glória, achar trabalhando assim, achar fazendo, praticador dessa palavra aqui, levando as boas novas aos homens, as mulheres, jovens e crianças, pregando o reino dos céus,
porque o reino dos céus é vindo a cada um de nós. A Bíblia está se cumprindo. Cada dia nós vemos mais essa palavra se cumprir. Mas bem-aventurado o homem que subir na primeira ressurreição, porque depois vai ser choro, ranger de dente, meus irmãos. Então, fique com essa palavra, meus irmãos. E essas são as palavras que o Espírito Santo continue falando no vosso coração. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus.